fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Ó Senhor, nós nos derramamos na tua presença, Pai. E neste momento nós queremos te glorificar e te exaltar por tudo que tu és, pelo que o Senhor tem feito e aquilo que o Senhor continuará fazendo, Pai. Deus, nós queremos nos colocar na tua presença, Senhor, gratos, ó Deus, porque o Senhor tem sido nosso sustentador, o Senhor tem sido nosso ajudador, o Senhor tem sido o socorro bem presente, o nosso amigo mais chegado, aquele que não nos desampara. E, ó Pai, nós queremos te exaltar e glorificar, porque nós sabemos, ó Deus, que nesses momentos de tempestade e dificuldade o Senhor está sempre conosco. Te peço, ó Deus, que abençoe aqueles que estão tendo acesso a esse vídeo, em qualquer hora, em qualquer lugar, que tu venhas derramar a tua graça e da tua misericórdia. Eu oro assim e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Quero desde já agradecer por você estar acessando esse conteúdo, por você estar vendo esses vídeos e se edificando nesses tempos de crise. E eu quero te dizer que tudo isso vai passar, que Deus está no controle de todas as coisas. E quero te convidar a ler a palavra do Senhor que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 42 ao versículo de número 47. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 ao 47. Convido quem estiver à sua volta, próximo a você, para também participar desse momento. Se possível, coloque na televisão para sua família toda assistir. Deus tem algo para falar aos nossos corações hoje. Nós temos que buscá-lo em todo o tempo. Diz assim o texto, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo.
Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Nós vamos meditar logo mais a respeito desse texto, mas eu quero convidar você para louvarmos ao Senhor. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar o meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Glória a Deus. Quero louvar mais um hino com você e declarar a confiança que nós temos de que Deus, Ele nos ama, independente de que nós somos, do que nós fazemos, daquilo que nós deixamos de fazer. Mas o amor dele, ele é incondicional. O que é que isso significa? É que não depende de nada da nossa parte. Deus, ele nem nos ama mais, nem vai nos amar menos por qualquer coisa que a gente faça ou deixe de fazer. O amor dele é imutável, é incondicional, no sentido de que nós não temos nenhuma condição para atrair o amor de Deus, nem para retrair. Então eu quero louvar esse hino que diz: Deus me ama. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus
cantar para você. Deus te ama, Ele te ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus te ama, e Ele está sempre de braços abertos para mim e para ti. Deus nos ama, Deus te ama. Eu quero meditar com você no texto que nós lemos aqui no início, de forma breve, Atos 2, do versículo 42 ao 47. E eu quero pensar na perspectiva do que é ser igreja, de verdade. Muitos estão aprendendo com esta situação toda que nós estamos vivendo, que ser igreja não é simplesmente frequentar um templo. Muitos também estão aprendendo que ser igreja não é se reunir todos os dias, marcados e combinados junto com outras pessoas, ou estar cumprindo protocolos, rituais que se fazem todos os dias quando nós estamos num ambiente eclesiástico, numa igreja, num templo construído. Mas aqui nesse trecho que nós lemos, do versículo 42 ao 47, nós temos a descrição de como viviam os primeiros crentes da igreja que nós chamamos primitiva. Mas quando nós dizemos primitiva, não no sentido de que é uma igreja arcaica, uma igreja que não tinha estrutura, mas primitiva no sentido da primeira igreja, do início da instituição, organização, digamos assim, igreja. E nós podemos tirar lições preciosas desse trecho que nós lemos. A primeira lição é a característica dos crentes que viviam naquela época, que começa no versículo 42, dizendo, e perseveravam. Então a igreja, ela precisa ser perseverante. E nós somos a igreja. Nós, os filhos de Deus, todos juntos, formamos o corpo de Cristo, somos a igreja. E nós precisamos ser perseverantes. A perseverança é a capacidade de continuar em pé, resistindo mesmo diante das adversidades. É continuar numa linha de raciocínio, de esforço, mesmo quando tudo começa a dar errado. É perseverar, é confiar, é acreditar. E essa era a primeira grande característica desses crentes. Eles eram perseverantes, mas eles eram perseverantes em quê? O versículo continua, na doutrina dos apóstolos. É importante a gente saber que a doutrina dos apóstolos não é dogma criado por homem, não é doutrina criada por homens, não é coisas que nós inventamos da nossa cabeça. Quando o texto diz doutrina dos apóstolos, ele está falando das próprias palavras de Cristo. Os apóstolos aprenderam diretamente de Jesus e eles foram incumbidos de passar este conhecimento, aquilo que Jesus ensinou adiante. Então os crentes, eles eram perseverantes na doutrina dos apóstolos, na palavra. Quantos crentes hoje, diante de toda essa pandemia, desse distanciamento social, não estão lendo mais a sua Bíblia? Como é que nós vamos conhecer a vontade de Deus sem ler aquilo pelo qual Ele usou para se revelar, que é a sua palavra? Nós precisamos ser perseverantes na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Ler, devorar, degustar com prazer, com alegria, aquilo que Deus revelou para nós através da sua palavra. Nós precisamos ser perseverantes. E a palavra de Deus diz para nós, não tema. A palavra de Deus diz para nós que passaríamos por aflições, mas Cristo está conosco. A palavra de Deus diz que Jesus fala para todos nós que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A palavra de Deus diz que Deus é escudo, é auxílio, é socorro. Mas eu só sei disso se eu leio, se eu ouço, se eu falo a respeito. Além disso, eles perseveravam também na comunhão. E como eu tenho sentido falta da comunhão presencial com os meus irmãos. Como eu tenho sentido falta da comunhão presencial com os meus colegas de trabalho, com os meus amigos, com a minha família. Talvez tudo isso esteja acontecendo para que nós valorizemos mais isto. O encontro, o tato, o abraço, em uma sociedade em que os encontros estavam escassos, no sentido produtivo e frutífero da palavra, de qualidade. Essa igreja era perseverante na comunhão. Queriam estar sempre juntos.
Devemos estar sempre reunidos em amor, em um só pensamento. E quando eu falo comunhão, eu não falo só de um ajuntamento de pessoas. Comunhão dá um sentido de que há harmonia nesse encontro. Há uma comunhão em pensamento, em palavras, em ações. E eles eram perseverantes também, o versículo 42 continua no partir do pão, no partilhar. Partir o pão significa intimidade. Não é qualquer pessoa que você chama para comer na sua casa. Não é qualquer pessoa que você traz para o convívio do seu lar e partilha uma refeição com ela. Isso denota intimidade, abertura, confiança. E eles eram perseverantes nas orações, o versículo 42 termina. O quanto você tem orado? O quanto você tem falado com Deus? Você costuma conversar com Deus? Orar é falar com Deus. Tem fórmula? Não. Tem que ser de olho fechado? Não. Falar com Deus, ter intimidade com Deus, apresentar a Ele as suas angústias, os seus sofrimentos, as suas alegrias, as suas vitórias, as suas derrotas, é porque Ele conhece, Ele sonda os nossos corações. Então perceba que se eu ficasse só nesse versículo 42, nós já aprenderíamos muita coisa. Nós já aprenderíamos que tinha que ser perseverante. Perseverante na palavra de Deus, naquilo que Jesus falou. Jesus ensinou a amar, a perdoar, a ajudar o próximo. Nós vamos continuar lendo aqui até o versículo 47. Você vai perceber que se nós vivêssemos como esta igreja, nesses tempos de pandemia, as coisas seriam diferentes. Mas nós também aprendemos que nós temos que ser perseverantes na comunhão, na intimidade, no partir do pão e nas orações. Seja perseverante. Não desanime. Não se esmoreça nesses tempos difíceis. O versículo 43 continua e diz que cada alma havia temor. Temor significa respeito, reverência, consideração. E eu preciso ser sincero para você que está ouvindo esse vídeo. Quanta falta de temor e reverência esses nossos dias têm mostrado diante de Deus. Quantas pessoas que não respeitam Deus, que não têm temor a Deus, não têm reverência nenhuma. E aqui, independente da tua fé, da tua crença, mas eu preciso dizer, existe sim um Deus. E esse Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O grande eu sou. Aquele que era, que é e que há de vir, o início e o fim, o alfa e o ômega. E quantas pessoas têm desrespeitado este Deus? Pessoas que não têm temor nenhum. E esses tempos difíceis têm mostrado a necessidade de respeitar, de temer a Deus, de buscar a Ele. Quantos faziam brincadeira, chacota de Deus e hoje estão suplicando, estão pedindo, estão amedrontados, recorrendo a Deus. Esta igreja, o texto diz que em cada alma havia temor, respeito, reverência. E muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Os apóstolos eram poderosos? Não. Perceba que os prodígios e sinais eram feitos por intermédio. Eles eram instrumentos, ferramentas, vasos nas mãos do oleiro. Deus é o Todo-Poderoso e Ele opera através dos seus. Você é um instrumento de Deus para abençoar, para ajudar, a qual Deus quer usar para falar o coração de pessoas que estão à sua volta. Deixe-se usar como esses irmãos. Versículo 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Unidade. Eram um só. Estavam juntos, tinham tudo em comum. Ao ponto do versículo 45 dizer, vendiam as suas propriedades e bem, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Na igreja primitiva ninguém passava necessidade. Porque se eu identificasse que um irmão meu está precisando, está padecendo necessidade, se eu tivesse algum bem, alguma propriedade, eu vendia de coração, de amor, liberalmente. E distribuía para que aquelas pessoas não viessem a ter necessidade. Você percebe como a nossa sociedade é totalmente diferente disso?
É cada um por si. Eu tenho que ganhar mais em detrimento do meu irmão ou das pessoas que estão à minha volta. Eu tenho que subir, crescer enquanto os outros caiam, diminuam, rastejem. Se nós vivêssemos dessa forma, hoje, nesses tempos de pandemia, nós estaremos diferentes. O que nós temos visto hoje é pessoas querendo se aproveitar da situação para prosperar diante da desgraça de outros. Mas eu quero te dizer que não é assim. Deus nos chamou para ter unidade, para ajudar uns aos outros. Não deixar os outros padecerem. Versículo 46 continua: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Estar junto era um motivo de alegria imensa, e diariamente eles estavam buscando ao Senhor. O templo era lugar de adoração, era lugar de culto. E todos os dias, estes homens e mulheres, eles estavam buscando o Senhor. E o versículo 47 diz: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A preocupação desta igreja não era em quantos iam se converter ou ser salvos no culto. Perceba que isso é uma consequência. E o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Era consequência. E eu vejo aqui 4 ações para finalizar nesses versículos. 4 características desta igreja perseverante que nós precisamos ter hoje. Primeiro, é uma igreja que aprende. Ela perseverava na doutrina, no estudo, na palavra de Cristo através dos apóstolos. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa se inteirar da palavra de Deus. Você precisa ler a palavra de Deus. Você precisa meditar na palavra de Deus. Você precisa ter prazer na palavra de Deus. Mas acima de tudo isso, você precisa obedecer a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que aquele que ouve as palavras e não as pratica é semelhante a um tolo que construiu a sua casa sobre a areia. Veio a tempestade e, como ela não tinha base, não tinha estrutura, ela caiu. O que é que adianta ser um mero ouvinte e saber que aquilo é bom para mim e não fazê-lo? Segundo, primeiro, uma igreja que aprende. Segundo, uma igreja que cuida. Todos os crentes que tiverem acesso a esse vídeo, eu quero dizer uma coisa. Nesses tempos de quarentena, nós temos que cuidar de nós, sim, mas temos que cuidar uns dos outros. Você não pode desprezar ou negligenciar o sofrimento do outro. Procure saber na sua igreja se há alguém que precisa na sua volta, ou se você não é cristão, não é crente, mas está ouvindo, se alguém está padecendo necessidade e você pode ajudar, ou pode levantar pessoas para ajudar, faça isso. Seja uma pessoa que cuida. Sabe por quê? Porque um dia você vai precisar de cuidado. Um dia você vai precisar de cuidado. E aquilo que você plantar, você vai colher. Deus é justo, Deus é fiel. Uma igreja que cuida, uma igreja que aprende. Terceiro, uma igreja que adora a Deus. Esse não é tempo de lamentar, não é tempo de se desesperar, não é tempo de achar que tudo vai dar errado, é tempo de adorar. É tempo de glorificar, é tempo de fazer como Jó. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o Senhor. Eu adoro quando tem tudo, eu adoro quando está faltando, eu adoro quando a minha despensa está abarrotada, eu posso escolher o que vou comer. Eu adoro quando eu abro a despensa e só tem fubá, cuscuz, e na geladeira só tem 2 garrafas de água e metade de uma cebola cortada. É adorar em todas as circunstâncias. E em quarto lugar, uma igreja que evangeliza, que cumpre o seu papel. Mas evangeliza através do seu testemunho. O versículo 47 diz que eles louvavam a Deus e contavam com a simpatia de todo o povo. Por quê? Porque eles mostravam ser aquilo que eles estavam falando. Eles agiam através do amor, da união, da comunhão. E aí Deus acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Essa mensagem que eu quero deixar para você hoje. Seja perseverante. Mas perseverante na palavra de Deus, na oração, na comunhão, no partir do pão. E 4 características que você deve ter nesse período. Seja uma pessoa que aprende.
uma pessoa que cuida, uma pessoa, uma igreja que adora e que evangeliza. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, nós te agradecemos por tudo. Neste momento eu quero te bendizer por mais uma oportunidade que o Senhor me concede através da rede social, de levar a tua palavra, de te louvar, de trazer uma palavra de ânimo para aqueles que estão passando por esses momentos difíceis. E eu te peço que o Senhor continue a nos ajudar, nos abençoar, derramar da tua graça, do teu favor sobre nós, sobre nossas famílias, suprindo as nossas necessidades e nos ajudando, Deus, a perseverar nesses momentos difíceis. Que nós possamos crescer através de tudo isso, para a honra e glória do teu nome. Abençoe a todos que estão tendo acesso a esse vídeo. Nos dá um restante de semana abençoado na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.